Meus amigos, o portal Águia da Notícia, que surgiu com a necessidade de informar o povo amazonense das agruras que movimenta a cidade e fica às escuras dos nossos políticos em Manaus. Então, o portal do Águia da Notícia já está no ar há vários meses e nós queremos aqui agradecer ao nosso público que nos acompanha, que nos dá o privilégio de estar junto conosco, buscando a melhoria da cidade de Manaus. Nesse sentido, nós recebemos aqui no Águia da Notícia, estamos inaugurando uma série de entrevistas que a partir de agora vai acontecer no Águia da Notícia. E como vocês podem verificar, a Águia, ela tem uma visão de longo alcance, uma garra afiada. Então isso tem um simbolismo. A visão de longo alcance que busca levar ao cidadão amazonense as verdades que são ocultadas do povo. Então, nessas premissas, nós estamos inaugurando a partir de hoje, a partir da denúncia que recebemos desses volumes, 2 volumes aqui, detalhadas do sistema de transporte coletivo na cidade de Manaus. Fundamentado nisso, nós temos aqui na cidade de Manaus 2 associações que tratam exclusivamente, uma municipal e uma estadual, que tratam exclusivamente da defesa desse sistema, dos usuários do sistema de transporte coletivo na cidade de Manaus. Então, para inaugurar essa série de entrevistas a respeito dessas ilegalidades, primeiramente fundamentada nesse volume, que inclusive já foi repassada para um deputado federal e até hoje não tivemos qualquer resposta para o povo dessas denúncias. Então, objetivamente, nós fizemos o quê? Vamos tratar diretamente com o povo. Então, trouxemos aqui para este debate, para estes esclarecimentos, para verificarmos se estas denúncias o povo tem conhecimento e se essa denúncia afeta o povo diretamente, diariamente, corrigindo, no sistema de transporte coletivo da cidade de Manaus. Então, a primeira pessoa que nós trouxemos aqui é a pessoa do Francisco Bezerra, que é presidente de uma associação que abrange o município de Manaus, chamado Francisco Bezerra da Altican. Então, Francisco, nós queremos aqui da Águia da Notícias abrir as portas para a associação e vamos debater. Vamos debater, vamos saber o que é verdade, o que não é verdade e se realmente estas denúncias estão aí à porta na cidade de Manaus, se afeta o trabalhador, se afeta o usuário e se principalmente beneficia quem? A Águia da Notícia tem esse objetivo, demonstrar que a denúncia beneficia alguém e prejudica outros. Então, Chico, Francisco Bezerra, a porta do Águia da Notícia está aberta para você, inicialmente para suas considerações, para que possamos entrar diretamente nas denúncias para debatermos junto com a sociedade amazonense. Queremos agradecer, Nelson, o convite, de estarmos aqui e podermos falar de um tema que é de suma importância e relevante para a cidade de Manaus, para os usuários do sistema de transporte coletivo, não só na cidade de Manaus, mas o sistema em si, ele é muito mais abrangente, e nós gostaríamos realmente de esclarecer, debater esse tema, porque inicialmente a parte mais prejudicada em toda essa questão é o usuário. Logicamente que nesse inteirinho existe aí a classe trabalhadora que é afetada também diretamente, por tudo que tem acontecido nos últimos anos. Vamos considerar aí de 2007 para cá, que é quando se inicia o aprofundamento da questão problemática do sistema de transporte coletivo na cidade de Manaus, no início do governo do prefeito Serafim Corrêa, e de lá para cá só tem
aumentado esse agravamento e o usuário realmente é quem tem pagado a conta mais cara de todo esse sistema. Então, de antemão, queremos agradecer e estamos aqui para debater tudo aquilo que for necessário e que estiver ao nosso alcance. Logicamente que, pelo que a gente vê da farta documentação que acabaram de chegar às mãos de vocês, do portal Águia da Notícia, com certeza nós vamos ter muita matéria para debater a respeito desse assunto. Correto. Então, para os nossos amigos que nos acompanham, eu vou fazer aqui um breve contexto histórico do sistema de transporte coletivo de Manaus, para que o trabalhador, o usuário, que como o Altican chama cliente, né? Isso. Para que eles entendam a situação que se encontra o sistema de transporte coletivo de Manaus. Uma breve recordação, começando aqui com a prefeitura do ex-prefeito Alfredo Nascimento, de uma investigação do Ministério Público, foi encontrado, Francisco, um sobrepreço de 25 centavos na tarifa. Já naquela época era criado ali o sistema de expresso, né? Que até hoje nós não vimos o expresso, só vemos o expresso do café, né? A funcionalidade do programa expresso que foi criado até hoje nós não vimos. Fundamentada nesses 25 centavos, a época, para devolver milhões aos usuários, não foi efetivado um aumento de tarifa que os empresários quiseram. Diga-se de passagem, Francisco, você tem conhecimento muito bem disso, que os mesmos empresários, à época já de 2007, anterior a 2007, são os mesmos que estão até hoje, salvo algumas exceções. Então, naquela época, já de 2007, o prefeito Serafim Correia, que está aqui, o portal Águia da Notícia está aberto para o prefeito, também o prefeito Serafim Correia, o próprio prefeito Alfredo Nascimento, ex-prefeito. Quando assumiu a prefeitura de Manaus, o prefeito, por meio de um estudo, detectou que não tinha suporte para manter aquele sistema de transporte coletivo em funcionamento de Manaus. Principalmente porque as empresas estavam supostamente endividadas, que as empresas estavam sem capacidade financeira e técnica de se manter no sistema de transporte coletivo. Por meio de um estudo, foi lá na Universidade de Brasília, por ordem da prefeitura, esta universidade encontrou o sistema daquela associação chamada Transmanaus. Foi efetivada uma licitação. Segundo o estudo, aquele era o melhor sistema a ser implantado para a cidade de Manaus de transporte coletivo, né? Então, por meio desse estudo, o prefeito Serafim Corrêa fez uma licitação, né? Implantou o sistema Transmanaus na cidade de Manaus. Agora veja, naquele momento, Francisco, as mesmas empresas que não tinham condições de operar foram inseridas no sistema Transmanaus. As mesmas, pasmem vocês, meus amigos que nos acompanham na Águia da Notícia. As mesmas empresas que não tinham condições de operar por meio do estudo e pelo próprio diagnóstico da prefeitura foram inseridas no novo sistema. Daí nós detectamos alguma coisa que prejudica alguém e beneficia alguém. Outro, né? Passando mais adiante, ingressa o prefeito Amazonino Mendes, que detectou que aquele sistema não era bom para a cidade de Manaus, o sistema Transmanaus. Realizou, anulou aquele sistema, que já estava com problemas na justiça, né? Já havia um pedido de anulação da justiça por vícios na licitação. O prefeito Amazonino Mendes realiza uma nova licitação. Pasmem novamente, as empresas continuam 90% praticamente as mesmas, que não tinham condição de operar. Certas empresas
ingressaram no sistema como se fossem novos, mas pertencentes ao mesmo grupo. Ao mesmo grupo de empresários que estão na cidade de Manaus há quase 40 anos, salvo o melhor juízo. Então essa é a denúncia que nós recebemos, inclusive será matéria adiante de nossa discussão, Francisco, que esse sistema de licitação feito em 2010, hoje encontra-se anulado em primeira e segunda instância pela Justiça Amazonense, se agarrando, não pela águia, mas pelas garras da Justiça e a protelação e o embargo de declaração. Então esta denúncia que chegou em nossas mãos, todo político amazonense tem ciência disso. Todo político amazonense tem ciência disso. Mas, infelizmente, eu também não sei se os representantes do povo têm ciência de que esse sistema está anulado. Se esse sistema tem condições de se manter na ativa. Sabe por quê, Francisco? Porque por esta denúncia, pela licitação que ocorreu em 2010, foram licitados mais de 1.500 ônibus, salvo o melhor juízo, você tem mais conhecimento técnico que eu. Mais de 1.500 ônibus foram licitados para esse transporte. E a informação que nós temos, por meio deste documento, que tornou-se público por meio de um deputado federal, não está em circulação na cidade de Manaus 1.100 ônibus. Então vamos começar por aí, Francisco. Qual o seu conhecimento em relação a essa licitação e se ela está sendo colocada na forma que foi licitada e quais os prejuízos que está trazendo para os seus clientes em razão do não cumprimento do que foi licitado? Perfeito. Ginelson, em 2007, quando foi criado, na verdade, o consórcio Transmanaus, foi um consórcio, né, direcionado naquele momento pela Universidade de Brasília, né, a UNB, e aí criou-se então o consórcio Transmanaus, que, como você falou, muito bem colocado, as empresas que concorreram àquela licitação do consórcio Transmanaus eram as mesmas empresas que até então estavam com dificuldades de operar esse sistema, oferecendo ao usuário do transporte coletivo, né, um serviço de qualidade. Então, isso é fato. Inclusive, está narrado nessa documentação, a gente não tem dúvida disso, da documentação que está aí, das fartas provas que que chegou até vocês por conta da denúncia. Por conta disso, houve um ingressamento na Justiça, né, por parte do Ministério Público, pedindo, então, a anulação daquela licitação que fora feita através do consórcio Transmanaus. A Justiça, de primeira e segunda instância, consideraram a anulação daquilo por conta de vícios, né? E em 2010, bem lembrado, muito bem lembrado, quando o prefeito Amazonino Mendes assumiu, né, em 2009, na verdade, ele assumiu a prefeitura de Manaus, e em 2010 houve a realização de nova licitação por conta justamente dessas observações que havia sido colocada, né, pela Justiça para que fosse feito um novo processo licitatório. Diante de tudo isso, novamente, quando ocorre a licitação de 2010, o Ministério Público ingressa novamente com a ação, pedindo que houvesse a anulação também dessa licitação, por conta dos mesmos vícios que permaneceram da licitação do consórcio Transmanaus, permaneceram na de 2010. E, logicamente, que
as informações que chegou até vocês, de fato, houve a anulação, se eu não salvo engano, em setembro de 2024, né, houve uma decisão final da segunda instância da Justiça do Estado do Amazonas, confirmando as duas primeiras decisões que havia nesse processo. Dizendo, inclusive, aliás, determinando a Prefeitura de Manaus que realize um novo processo licitatório, né? De lá para cá, logicamente que eles estão usando recursos, né, que não vai modificar nada, mas é o que a lei permite que isso aconteça, né? Cá para nós, como representante do usuário de transporte coletivo na cidade de Manaus, o prefeito deveria já ter iniciado essa nova licitação, porque não vai dar em nada. Eles estão se mantendo no recurso que não vai mudar, não vai modificar aquilo que já foi decidido pela Justiça. Mas vamos lá. Trazendo para a nossa realidade hoje, como representante do usuário de transporte coletivo na cidade de Manaus. Quando houve a licitação em 2010, foram licitados exatos 1.536 ônibus. Precisava, por conta de todo o levantamento, de todo o estudo, feito pelo órgão gestor do sistema, na época IMMU, né? Hoje, aliás, SMTU, hoje IMMU, mudou o instituto, mas pela problemática e pela quantidade de passageiro que utiliza o sistema, se fazia necessário essa quantidade, fora, logicamente, que os 10% de frota reserva, que aí a gente vai para 1.600 e um quebradinho de veículos, né, que deveria ter o sistema de transporte na cidade de Manaus. Para oferecer o quê? Um transporte de qualidade, esse foi o objetivo da licitação, assiduidade, né, e modicidade e comodidade, que é o que o usuário quer. Por pagar uma tarifa cara, a tarifa na cidade de Manaus é a mais cara do Brasil, né, e não ter um serviço de qualidade que deveria ser oferecido a esse passageiro. Fora as inúmeras reclamações que nós recebemos diariamente, né? É o ônibus que pregou por conta de manutenção. Hoje tem algumas empresas que, inclusive, a gente pode citar aqui a Global Green, né, que praticamente acabou. Deve ter aí uns 30 ônibus só rodando na cidade de Manaus, mas está comprometido. Hoje existe um pedido de falência da empresa, né? Está na esfera judicial. Isso deve se concretizar por esses dias. Mas por conta do quê? Da precariedade desse sistema operacional que as empresas implantaram. Eles alegam que não tem condições de rodar da forma em que está, mas eles não desistem, né, ou renunciam àquilo que é direito, que eles acham que é direito deles, para que outras empresas entrem no sistema. Então existem interesses escusos que a documentação chegada até vocês, até o portal Águia da Notícia, com certeza vai aclarar tudo isso e vai realmente poder dizer quem é o maior prejudicado. E aí eu posso dizer aqui que o maior prejudicado, na verdade, é o passageiro, né, o usuário que utiliza o sistema diariamente, mas alguém está se beneficiando disso. E pode ter certeza de que, em cima desses benefícios, existem alguns milhões de reais. Correto. Eu quero fazer aqui um adendo rapidamente, que nós tratamos do consórcio Transmanaus, Francisco. E eu quero fazer um adendo aqui, que mais tarde nós iremos minuciar essa situação, é que esses mesmos empresários que estão trabalhando hoje, que faziam parte do consórcio Transmanaus, ingressaram com uma ação na justiça pedindo a indenização da prefeitura, afirmando, pasme, Francisco, que eles foram prejudicados e perderam dinheiro. E a justiça concedeu uma indenização milionária. Uma indenização, Francisco, milionária. Ora,
Quem foi prejudicado se eles continuam operando no sistema de transporte coletivo? Nós vamos trazer o número da ação, o nome da ação, o número do processo e os valores que quem vai pagar, Francisco, somos nós. Nós vamos aclarar isso para o nosso público, para a sociedade amazonense, porque isso está oculto. Isso é verdade. Isso está oculto. E nós já pagamos isso aí. Nós, enquanto sociedade, que somos contribuintes, já pagamos. E outra coisa, Francisco, que eu quero trazer, esse foi um adendo que nós trouxemos aqui em relação que passou, como o consórcio Transmanaus passou, mas o consórcio Transmanaus deixou uma mazela muito grande para a nossa sociedade, que é a indenização por um serviço não prestado, um prejuízo não efetivo, porque eles continuam operando. No mesmo sistema. Passando esse primeiro ponto, que isso será aclarado futuramente, nós vamos trazer aqui, Francisco, como você acabou de citar na sua manifestação, de que nós temos a tarifa mais cara do Brasil. Mas, por incrível que pareça, o povo não sente. Porque o povo paga quanto a tarifa hoje? R$6, né? R$6? Ele paga ali R$6? Pagando no dinheiro, R$5, né? R$5. Beleza, R$5. Então o povo não vê, né? Que a tarifa... Não, eu pago R$5. Como é que é ser a tarifa mais cara do Brasil? Que, aliás, Ednelson, vale lembrar aqui o seguinte. Hoje a passagem, na verdade, o valor da tarifa não é R$5. Porque a prefeitura subsidia parte desse custo, né? Que, na verdade, sai do bolso de todos nós, né? Que pagamos, que somos contribuintes de impostos. Hoje a tarifa está R$ 8,50. R$ 8,50, esse é o valor atualmente da tarifa na cidade de Manaus. O usuário paga na boca do caixa, né, digamos assim, na hora que passa lá na catraca, na roleta do ônibus, ele paga R$ 5,00, se pagar no dinheiro ou no Pix. O empresário que repassa para o seu trabalhador, né, seja o comércio, seja os demais que se utilizam... É o Vale Transporte. Do Vale Transporte, exatamente, muito bem lembrado, do Vale Transporte. A prefeitura hoje cobra R$6, o que no nosso ponto de vista também é injusto, né? E hoje muitos dos empresários estão repassando recursos para os seus funcionários para que ele pague R$5, que é mais viável, né? Mas vamos lá, isso é uma discussão para um outro momento. Então vamos lá. Diante de tudo isso, o valor da tarifa, na verdade, é R$ 8,50. Que se você for colocar na ponta do lápis toda essa conta, a gente vai perceber duas coisas, Ednelson. Olha só. Primeiro, o valor que é pago, subsidiado pela Prefeitura de Manaus, só o que foi repassado dava para renovar toda a frota operante, vou falar operante, não é operante hoje não, operante nos moldes licitatórios, de 1.536 veículos rodando. Dava para pagar, comprar ônibus novos 2 vezes e um pouquinho mais da frota que foi licitada. Então, essa seria a minha pergunta, Francisco, justamente nessa situação que você ingressou, porque nós temos, não sei se todo o povo sabe, que nós temos a tarifa subsidiada, né? O nome técnico chama-se subsidiada, né? Isso mesmo. Que aí o povo tem aquele entendimento que ele paga R$5, R$6 na tarifa do transporte coletivo, quando na realidade já é quase R$10, né? R$8,50. R$8,50 hoje é o valor da tarifa. Tudo bem. Mas esse R$8,50, Francisco, deve ser no fundamento da licitação, que deveria estar circulando 1.536 ônibus. 1.536 ônibus. Veja só, 1.536 ônibus. Você tem noção de quantos ônibus circulam hoje na cidade de Manaus? Vamos lá, vamos pegar os dados repassados pelo próprio órgão gestor, né, do sistema.
o IMMU. Hoje, essa informação que eles repassam, inclusive está no próprio portal, nos dados da Prefeitura de Manaus. Hoje existe, circulando na cidade de Manaus, cadastrado no órgão gestor do sistema, 1.100 veículos. Então, 1.100 veículos. Isso para rodar no sistema. Porque eles utilizaram, Ednelson, uma pegadinha. E é logicamente que a maioria das pessoas que se utilizam disso não sabem, não conhecem. Eles fizeram um acordo de cooperação técnica, Prefeitura de Manaus, órgão gestor do sistema IMMU, mais Sinetran, que é o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas. Eles criaram um acordo de cooperação chamado ACOP, né? Onde, pelo estudo levantado pela ACOP, que logicamente que não era verdadeiros aqueles dados, eles alegavam que essa quantidade de veículo precisava diminuir para que o sistema continuasse operando da maneira mais enxuta possível, digamos assim, vamos colocar dessa forma, né? A mais adequada para aquele... Ou seja, para que consubstanciasse um lucro maior. Exatamente, pronto, você utilizou a palavra correta. Então, diante disso, eles foram reduzindo essa frota, que, diga-se de passagem, em 2010 já deveria rodar na cidade de Manaus para poder atender a demanda 1.536 veículos. De lá para cá, se a gente fizer um comparativo de dados do próprio IBGE, você vai ver que nós, ao invés de ter retirado esses veículos de operação para o sistema, nós deveríamos ter aumentado. Nós deveríamos estar rodando hoje com pelo menos 2.000 veículos. Pelo aumento da população. Pelo aumento da população. Isso é um processo natural. Não é? Não é assim que funciona? E a cidade só expande, né? Exatamente. Mas não foi isso que aconteceu. Eu não sei qual foi a mágica que eles inventaram, que eles encontraram, para reduzir a quantidade de veículos. Dizendo e alegando que era para oferecer mais conforto e maior qualidade, que a gente não consegue enxergar dessa forma. Não existe mágica. Eu não sei que mágica foi que eles encontraram para fazer isso acontecer. Mas vamos lá. Diante de tudo isso, dados da Prefeitura de Manaus, rodam na cidade de Manaus hoje, diariamente, 540 mil passageiros. Rodam. Se esses 540 mil passageiros precisavam de 1.536 ônibus para ser transportados de forma adequada e com comodidade e tal, e qualidade, como é que reduziu para esse 1.100 que roda em horário de pico, 1.000, roda um horário de pico 1.000, entre picos no máximo 750 veículos rodam hoje na cidade de Manaus, nos horários que não são horários de pico, considerado horário de pico. Como é que você vai oferecer qualidade nesse serviço se você está reduzindo a quantidade de veículos? É por isso que os veículos andam igual sardinha em lata. E a gente recebe reclamação diariamente do passageiro por conta dessa péssima qualidade de operação que é feito hoje na cidade de Manaus. Francisco, você tocou num ponto aqui, antes de eu entrar aqui novamente nessa licitação que nós vemos aqui, segundo essas denúncias aqui, umas aberrações aqui, mas eu quero só verificar aqui uma situação. O poder concedente, ele ele deve ter o controle do sistema, né? Ele passa a concessão. Mas pela informação que você está passando, esse sistema ACOP, ele passou o controle total do sistema para os empresários. É isso que eu... Exatamente. Foi esse o meu entendimento correto? É isso mesmo. É isso mesmo. Quem deveria ter o controle operacional do sistema deveria ser o órgão o concedente. No caso, o município de Manaus, através do seu órgão gestor, né? O IMMU. Mas não é isso que acontece. Hoje, todos os dados é gerado pelas empresas, através do Sinetran, no acordo de cooperação através da ACOP. Só para você ter uma ideia,
Vamos lá. Depois que esse acordo de cooperação entrou em vigor, 95%, você tem conhecimento disso, dos administradores de linhas, né, que era quem realmente dava fluidez na questão do veículo, sair no horário e tal, e fazer o acompanhamento, acabaram por conta justamente do acordo. Esse é um ponto. Estamos falando de um dos pontos que veio de encontro àquilo que não é a realidade do passageiro, do usuário, de quem se utiliza diariamente do sistema de transporte. Aí, vamos fazer um comparativo bem breve, Ednelson. Vamos lá. Se hoje essa tarifa é cobrada em cima de uma licitação, que diga-se de passagem, cancelada, né, pela Justiça, era de 1.536 ônibus, se só está rodando 1.100 veículos, vamos colocar dessa forma, qual foi o custo que o empresário reteu para si? De quase 500 ônibus, 400 ônibus. Vamos botar 400 ônibus. Número redondo. Números redondos. Dá para você imaginar a economia que foi gerada com isso? De diesel, peça, trabalhador, que reduziu a frota, reduz o trabalhador. Salvo o melhor juízo, para inserir na planilha cada ônibus, salvo o melhor juízo, é composto por 5 ou 6 operadores, né? 5.7. 5.7 operador. 5.7 já englobando todos. Tá. 5.7 operador vezes 400. Isso não foi diminuído, eu tenho certeza absoluta que isso não foi diminuído na tarifa, não foi levado em consideração para a aferição da tarifa do transporte coletivo. Eu tenho certeza disso. Ou estou errado, Francisco? Não, é isso mesmo. Perfeito. Então, vamos lá. Colocando isso diante do cenário, nós vamos perceber que existe muito dinheiro que ele foi para algum lugar. Que devia ser inserido no sistema de transporte coletivo para melhorar e dar fluidez, investir em vias, qualidade desse transporte, como rege o próprio contrato. Daqui dentro, existe o contrato que ele fala exatamente disso. Não é? O que é modicidade? É exatamente isso. Francisco. O modo operacional da maneira correta para se oferecer um serviço de qualidade. Eu quero voltar para a denúncia, meus amigos. Eu quero voltar para a denúncia, Francisco. Uhum. Mas eu fico anotando uns pontos aqui e olho para você. Você tem uma deficiência. Sim. Tem uma deficiência. Você é um árduo defensor daquelas pessoas portadoras de necessidades especiais, principalmente no sistema de transporte coletivo. Exatamente. Aí eu verifico aqui, meus amigos, eu estou até sorrindo, mas é de sarcasmo mesmo. Eu vou fazer essa pergunta para ele, porque eu ando na rua e vejo. Francisco, esta frota que está aí operando já deficiente e envelhecida, porque eu vejo ônibus operando em 2011, tem muito mais do que isso. Muito mais que isso. Vou lhe interromper rapidamente para dizer o seguinte. Hoje estão operando na frota ônibus de 2009, 2010, 2011, 2012. Né? Vamos lá. A lei anterior, existia a lei que rege o sistema de transporte na cidade de Manaus. Ele dizia que, por ser de uso severo, o veículo de transporte coletivo ele deveria ter, no máximo, 10 anos operando na frota. E aí ele deveria ser renovado, né, 25% da frota, na verdade era isso que dizia, a cada ano. Para que, ao completar, por exemplo, uma gestão de 4 anos, esse sistema ele tivesse uma média, né, de 4 anos, o veículo, uma média de 4 anos rodando no sistema, por ser de uso severo. O que não acontece. Mudaram a lei em começaram, na verdade, em 2021, né? E em 2022 aprimoraram isso
né, fazendo uma tremenda, que no nosso ver, uma tremenda de uma sacanagem com o cidadão da cidade de Manaus que utiliza o transporte coletivo, e simplesmente acabaram com a idade média. Mas isso, você falou uma palavra muito boa aqui, né? Que eu vou levar também aqui para os nossos amigos, que é quem mudou essa lei, quem adequou essa lei em benefício dos empresários, Francisco. Quem tem esse poder de realizar isso? A Câmara Municipal de Manaus. Os vereadores que nós elegemos para legislar em prol do povo. O que o município fez por meio da Câmara Municipal de Manaus? Segundo o Francisco está nos afirmando aqui, modificaram a legislação para beneficiar quem? O povo? Não, o empresário. Mas a Câmara não é feita para trabalhar em prol do povo? O povo, né? Dizem-se casa do povo, mas infelizmente o povo nesse caso aí foi o último a ser olhado. Mais um benefício aí, mais uma manobra que é transformada em quê? Em lucro para os empresários. Mas, Francisco, voltando. E os deficientes? A legislação afirma uma coisa, inclusive nós temos uma legislação nacional que trata especificamente disso. Exato. Ela é aplicada no sistema, é aplicada e obedecida e respeitada pelos empresários na cidade de Manaus? Do transporte coletivo? Você tocou num assunto que realmente é muito pertinente, Nelson, e aí você... Francisco, deixa eu só te interromper um minuto. Meus amigos, eu estou fugindo do tema principal, que é a denúncia. Por quê? Porque esse debate que nós estamos travando aqui, essas informações que o Francisco está trazendo para vocês, está inserido aqui. Mas é um negócio tão cotidiano que eu não posso me ater somente a isso aqui e não ver que a situação está na rua diariamente. Eu peço até desculpa de vocês por não estar levando a cabo a denúncia, mas nós vamos ter tempo para isso. O problema é que quando eu vejo uma situação aqui que eu anoto e que vejo que isso aqui é cotidianamente, diariamente afetando o trabalhador, eu não posso me esquecer de levar isso para você. Perfeito. Eu realmente sou portador de deficiência, né? A gente utiliza hoje o termo PCD, né? Que é pessoa com deficiência. Houve essa mudança também na legislação, mas existe a legislação, né, que trata da questão da pessoa com deficiência, onde lá rege todos os parâmetros que o serviço público, de uma maneira em geral, deveria colocar isso como prioridade na questão inclusão, né? E o transporte, ele precisa ser um transporte inclusivo. Hoje não é. E aí, aqui, por exemplo, a ABNT, né, que é quem regula, né, a questão das normas para o sistema de transporte, para outros segmentos, ela diz o seguinte: todo veículo ele precisa ser adequado com plataforma elevatória, para que ou o cadeirante, né, ou a pessoa com mobilidade reduzida possa adentrar este veículo de maneira cômoda, né? Aí vem a questão da comodicidade que nós falamos lá, que está descrito no contrato e que deveria estar acontecendo. Só para você ter uma ideia, eu vou te passar uma informação. Inclusive, Francisco, tem um nomezinho que eles dão, é o projeto básico. Projeto básico, exatamente. Porque todo esse projeto básico ele precisa ser descrito lá, né? No processo licitatório aparece lá o projeto básico, a descrição dos veículos que deveriam se adequar à norma. Tá. Só para você ter uma ideia, hoje, vamos colocar em números absolutos, tá? Vamos botar 70% dos veículos que operam na cidade de Manaus, a plataforma elevatória não funciona. Só para você ter uma ideia. E isso está lá dentro fez parte do processo licitatório, está dentro do contrato, que, diga-se de passagem, hoje os empresários se utilizam do
contrato que fora firmado na licitação de 2010, cancelada, né? Pela via judicial, é bom lembrar disso, mas que continua operando dessa forma, cobrando as mesmas tarifas, né? Com toda essa parte de elevação de tarifa, por isso se tornou a tarifa mais cara do Brasil, mas com todas as regalias e que está lá dentro do contrato. Francisco, uma pergunta. Se você for um cadeirante hoje, você vai se dirigir ao centro. Correto. Você chega na parada do ônibus, está lá na sua cadeira de roda, para o ônibus. Como é que você vai adentrar o ônibus, Francisco? Olha só. Só um minutinho. Ou você espera, se os ônibus não obedecem à legislação, o meu entendimento foi esse. Me corrija se eu estiver errado. Você vai esperar passar um ônibus que tenha plataforma e funcione, e no teu horário. É isso mesmo. Ou você vai ser carregado por alguém, fechado sua cadeira, colocado dentro do ônibus, e você adentra o ônibus carregado por alguém. Ou, e lá onde você vai descer, o mesmo sistema. Você vai ser carregado, retirado da sua cadeira. Eu entendi bem ou é assim que está funcionando? É dessa forma que está funcionando. Você entendeu muitíssimo bem. É dessa forma mesmo. Hoje, como a plataforma não funciona, eu falei em 70% da frota, tá? Só funcionam os mais novos. Os mais recentes, de 2020 para cá, talvez funcione, né? Nem todos, mas alguns funcionam. Então vamos lá. Se esse cadeirante estiver na parada para ser transportado, é essa forma que você colocou aí mesmo. O cidadão, por ela não funcionar, o cidadão, geralmente o motorista, pede ajuda de passageiros, né? Os passageiros se dispõem a fazer isso, pega o cidadão, pega ele coloca ele lá no local, fecha essa cadeira dele, ou carrega com uma cadeira e tudo mesmo, 4 homens, né? Vão lá, buscam esse cidadão. Os bons samaritanos. Exatamente. E coloca o cidadão dentro para descer é a mesma coisa. Só que isso, Ednilson, fere a legislação. Se fere a legislação, é crime. É claro. Porque isso traz transtorno para esse cidadão que é pessoa com deficiência. Contribuinte que já pagou para que os empresários estejam operando na cidade de Manaus, exatamente. E aí, isso traz constrangimento a esse cidadão, né? Porque ele deveria adentrar o veículo de uma forma e ele está adentrando por uma forma que não é adequada para aquele cidadão. Infelizmente. Francisco, eu vou voltar rapidamente aqui porque o tempo, quando nós temos aqui um assunto muito importante de relevância para a sociedade, o tempo passa muito rápido. Mas eu vi aqui, Chico, o Francisco, me perdoe, aqui nessa licitação, que nós tivemos empresas vencedoras da licitação, fundada, parece-me que exclusivamente para participar da licitação, que depois abdicaram. Nós não vemos essas empresas operando na cidade de Manaus. Nós vemos empresas que não participaram do processo licitatório operando. Nós temos Açaí, que não opera. Nós temos Transtol, que não opera. Participou do processo licitatório, ganhou a licitação, mas hoje não opera mais no sistema. Né? Nós temos também Rondônia, Comércio de Extração de Minério Limitada, que ganhou a licitação para operar no sistema de transporte coletivo. Né? Nós temos a Vega, que não participou, mas segundo uma lei, a Pensa criada para... tem que trazer umas empresas para ajudar a operação. Mas no sistema de transporte coletivo, uma licitação pode adentrar alguém que não participou para ajudar a operar e depois essa empresa fica quase dona do sistema. Nós temos a Rondônia, Aviação Nova Integração, ela está em operação ainda? Uma nova integração, não. Existe uma integração, mas que não é essa nova integração, né? Tá. E a Transtol? Não opera mais no sistema. Rondônia?
Não, a extração de mineração, a que participou do processo licitatório, existe uma operando hoje que é uma outra Rondônia. Na verdade, Ednelson, olha só, a gente percebe diante de toda a documentação, e aí existe uma vasta documentação. Na verdade, eu acredito que vocês do portal devam ter um quadro jurídico que vai fazer análise de toda essa documentação. Nós gostaríamos também de nos colocar à disposição com o jurídico da associação para que a gente possa nos debruçarmos diante de tanta documentação, né, para que a gente possa também, num futuro muito próximo, verificarmos a necessidade de ingressarmos na via judicial, pedindo inclusive a intervenção do sistema. Aí é que eu quero falar para você que é usuário do sistema de transporte coletivo na cidade de Manaus. Diante de toda essa documentação que se encontra aqui com provas e mais provas, porque diante de tudo isso, se faz necessário que ingresse-se com uma ação pedindo a intervenção no sistema de imediato, diante de todo o absurdo que nós estamos vendo aqui. Se faz necessário. E nós, da associação, iremos provocar isso. Queremos, inclusive, pedir de vocês, né, uma cópia desse material. Eu não sei como vocês poderiam nos ajudar nesse sentido, mas nós vamos buscar os meios legais para fazer isso acontecer. Porque é uma pouca vergonha, diante de tanta prova, o sistema de transporte hoje está da forma em que está. Francisco, eu quero... Viciado, um sistema viciado. Quantos minutos nós ainda temos, meu amigo? Então, eu quero fazer aqui um convite, uma proposta para o Francisco. Nós vamos trazer aqui também a outra associação, para nós, lado a lado, discutirmos tudo isso, colocarmos em transparência para o povo. Eu quero fazer uma proposta aqui para o Francisco, que vai ser feita também com o presidente da outra associação, para nós juntos, o portal Águia da Notícia, junto com a associação, irmos aos terminais, tá? Eu quero fazer essa pergunta em loco para você, para o presidente da outra associação, que com certeza deverá aceitar o nosso convite, para vir aqui explanar também a posição da associação dele, que ele representa os clientes. O povo. Convidar o povo. E ainda mais, nós vamos trazer aqui, meus amigos, quem elaborou isso aqui não é conversa fiada, meus amigos. Tudo que está aqui, ponto a ponto, está aqui as provas anexadas e fundamentadas. Isso aqui não é conversa fiada. Está tudo que foi elencado aqui como denúncia, está aqui elencado as provas cadastradas aqui, ó. Isso não é conversa fiada. Então eu quero trazer também aqui quem elaborou isto aqui. Porque quem elaborou isto aqui tem uma profundidade de conhecimento do sistema de transporte coletivo de Manaus. Que eu acredito que nem o presidente da associação, que está aqui à nossa frente, da Altican, e do presidente que nós iremos convidar para trazer aqui também, para juntos debatermos isso aqui, não se recusará. Não tem também, Francisco, a profundidade desse conhecimento. Com certeza. Porque a profundidade de conhecimento que o Francisco tem hoje, tem do tempo que ele trabalhou no sistema, que ele também trabalhou no sistema. Isso mesmo. O tempo que ele tem usando o sistema e sofrendo as agruras do sistema e vendo as pessoas que, como ele, têm uma necessidade especial de movimentação. De mobilidade, né? Então ele via isso diariamente. Esse foi um fundamento, creio eu, para ele criar esta associação para defender esses usuários do sistema de transporte coletivo em Manaus. Então nós vamos convidar no próximo programa aqui, para vir aqui conosco, e junto com o Francisco, já estou estendendo a você esse convite.
Estaremos aqui. Para estar lado a lado com o presidente da outra associação aqui, para nós complementarmos os conhecimentos e as informações. Meus amigos, e depois desse debate entre os dois presidentes das associações, nós traremos aqui o denunciante. Muito importante saber do cidadão que fez este documento, que elaborou este documento, tá? Que elaborou este documento, porque eu imagino que o camarada, para perder um tempo, para fazer isto aqui, estas denúncias e fundamentadas com provas, as provas estão aqui, que ele tem um profundo conhecimento das mazelas que estão afetando o sistema de transporte coletivo em Manaus, Francisco, e que afeta quem? O povo que usa diariamente. Eu quero saber o nome, quem foi que trouxe essa... Vou pedir aqui para a minha produção informar quem foi o... Meus amigos, eu vou botar aqui o nome da denúncia, mas eu vou deixar aqui para o cidadão que elaborou isso, para ele explicitar detalhadamente isso aqui. Operação queima total das empresas do transporte coletivo de Manaus. Olha... O cidadão que elaborou isso aqui, já fica aqui no ar, que ele vai explicitar isso aqui. Porque isso aqui é pesado. Com certeza. Tanto é pesado quanto as provas que estão aqui dentro. Então, meus amigos, avizinha-se, estamos já encerrando o programa, avizinha-se a eleição para o parlamento estadual, governador. E eu vejo aqui, antes do governador, hoje senador Omar Aziz, ele criou um projeto, inclusive foi mapeado, numerado as casas na Cidade Nova, o percurso para aquele veículo leve. É um sistema aqui de transporte leve, é um novo sistema. Na verdade, seria o modal, né? O modal de massa, né? Que é o chamado... rapaz, me fugiu. Agora fugiu. Me fugiu a memória também. Mas é um transporte que não é o de ônibus. Sim. Né? É um outro modal, é como se fosse o trem. É um né? monotrilho, né? Isso, é como se fosse isso, só que ele através do sistema elevatório, né? Então, meus amigos, essa abertura foi só para dizer para vocês o seguinte. Esse projeto foi do senador Omar Aziz. E ele está aí com uma pretensa candidatura a governo do estado do Amazonas. E nós vamos envidar esforços. Nós vamos envidar todos os nossos esforços para trazer ou entrevistar o senador Omar Aziz, fundamentado nesse transporte. Qual o objetivo dele quando ele criou aquele transporte? Aquele projeto daquele transporte. Era o chamado monotrilho. 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 Se já foi alocado recurso, se ele como candidato ele pretende dar continuidade naquele projeto. Porque eu tenho certeza que aquele projeto beneficiaria muito o transporte coletivo na cidade, o transporte de massa na cidade de Manaus. Tá bom, meus amigos? Então nós estamos aqui, nesse momento, encerrando aqui a participação. Deixamos muita coisa ainda aqui por discutir. Nós vamos trazer, na próxima semana, aqui no programa, o presidente da Alticanha... Cuctman, outra associação, né? Então nós vamos trazer, na próxima semana, o outro presidente da outra associação, que defende também, só que ele é a nível estadual. Tanto na cidade de Manaus, como no estado do Amazonas. Nós vamos trazê-lo aqui para juntos desmistificarmos isso e mais um pouco do sistema de transporte coletivo de Manaus. Aí nós vamos deixar o espaço aberto, vamos convidar o prefeito, vamos convidar o presidente do IMU, tá ok?
Porque aqui o espaço é do povo e eles são representantes do povo. Então o povo quer saber. O povo quer saber e a águia, meus amigos, a garra da águia é para o povo, para trazer a informação correta e verídica para o povo. A águia, ela voa muito alto e ela observa tudo que está acontecendo de cima. Então a águia, ela não é emprenhada pelos ouvidos no ditado popular. Ela vê de longe. Ela dá o bote certo, não erra. Então a informação é a verdade da águia. Essa que nós queremos trazer para você que nos acompanha no portal Águia da Notícia. Então, meus amigos, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Eu peço aqui para vocês que nos acompanhem nas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso Facebook, no site do portal www.aguiadanoticia.com.br. Nos dê esse privilégio. Você que ainda não nos acompanha, nos dê esse privilégio. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no site do portal www.aguiadanoticia.com.br. E lá, futuramente, nós vamos trazer a participação de você ao vivo. O nosso entrevistado vai estar aqui e você vai fazer a pergunta e nós faremos a pergunta aqui, transmitiremos a pergunta para você ter aquela resposta ao vivo. Aqui nós não temos medo. E quem tem medo do povo não vem no Águia da Notícia. Porque aqui é a voz do povo. Muito obrigado e estaremos aqui à disposição do usuário, de qualquer trabalhador, de qualquer servidor, funcionário público, para juntos debatermos o interesse da sociedade amazonense. Muito obrigado. Muito obrigado, Francisco, e espero contar com você na próxima semana também, junto com o presidente da outra associação, salvo o melhor juízo, chama-se Jânio Pereira, né? Jânio Pereira. Já estendemos o nosso convite ao senhor Jânio Pereira, presidente da CUCTME, né? Isso. Que é uma associação também que defende os interesses dos cidadãos que se movimentam por meio de transporte público na cidade de Manaus e no estado do Amazonas. Então, sintam todos abraçados aqui pelo portal Águia da Notícia. Muito obrigado.